Sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos continuar nossa série, O Justo Viverá pela Fé, em cima do livro de Abacuque. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta em frente a você, Abacuque está na página 731. 731. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente se coloca mais uma vez diante do Senhor, em tua palavra, e a gente quer pedir, Pai, o que só o Senhor pode fazer. Só o teu Espírito Santo, Todo-Poderoso, que é colocar fé nos nossos corações. A tua palavra diz que fé é um dom do Senhor. Pai, usa essa noite aqui, nós reunidos em torno da tua palavra, para sustentar a fé do teu povo.
para fazer a gente perseverar confiando no Senhor. Mesmo que a gente esteja confuso e aflito, que a gente olhe para o Senhor e tenha vida, Pai, confiando na Tua palavra. E a gente quer pedir também que o Senhor crie fé naqueles corações onde ainda essa realidade não existe. A gente crê que o Senhor pode fazer isso. E a gente pede tudo isso para a Tua própria glória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como a gente deve se aproximar de Deus? Quando a gente vai para o nosso quarto e fecha a porta, ou quando a gente vem aqui para esse lugar na quinta-noite ou no domingo em oração, como que a gente deve se aproximar desse Deus grandioso? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós temos um Deus que responde às orações, um Deus que ouve o lamento de Abacuque, ouve as súplicas do seu povo e responde. Mas ele chama a gente para ir até ele crendo, confiando, colocando a nossa fé. Porque Hebreus 11 diz, aquele que dele se aproxima precisa fazer isso crendo, confiando em quem Deus é. O chamado de Deus para Abacuque nesse capítulo, e o chamado de Deus para você essa noite é: confie em mim. É isso que Deus está dizendo para a gente. Venha e confia em mim. Abacuque 2 é um capítulo sobre fé. É isso que esse texto está falando. A gente está no meio de um diálogo aqui entre o profeta e Deus. E para a resposta de Deus para Abacuque, aqui nesse capítulo, fazer sentido, a gente precisa lembrar o que já aconteceu. O que Abacuque e Deus já conversaram até agora. O livro começa com Abacuque lamentando, chorando diante do Senhor por causa da injustiça que está acontecendo dentro do próprio povo de Deus. Judá abandonou o Senhor e abraçou a injustiça. E Abacuque chora e lamenta diante do Senhor. Ele não consegue ficar indiferente. O zelo de Abacuque pela glória de Deus, pelo nome do Senhor, não consegue deixar ele calado. Ele vai até o Senhor, lamenta, clama, e o Senhor responde. A resposta do Senhor é a seguinte: Abacuque, eu estou vendo essa injustiça e eu estou levantando a nação da Babilônia, uma nação cruel, má, violenta, e eu vou enviar essa nação e ela vai julgar o meu povo. Abacuque, que já estava confuso, angustiado, aflito, com medo, ele continua e fica até mais confuso, mais angustiado e mais aflito. Ele não consegue entender. Olha o versículo 13 do capítulo 1. Como é que Deus pode usar uma nação dessa para julgar o seu próprio povo? Abacuque 1,13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Abacuque tem perguntas. Não é só você que fica confuso às vezes. Os profetas também. Ele não entende por que Deus está fazendo o que ele está fazendo. Então ele pergunta ao Senhor, ele se lamenta ao Senhor, mas ele faz isso com esperança e com expectativa. Ele sabe diante de quem que ele está se aproximando. Então ele se derrama em oração e fica esperando uma resposta do Senhor. Eu sei quem é o meu Deus, ele vai me responder. Ele fica como uma sentinela ali em posição de guarda, olhando para o horizonte, esperando um mensageiro da paz vir trazer uma boa notícia. Essa é a última coisa que Abacuque fala. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Abacuque diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque sabe que ele tem um Deus que ouve as orações. E o Senhor ouviu o lamento do profeta e o Senhor vai responder. E ele começa respondendo com uma ordem para Abacuque e com uma promessa. Ele dá uma ordem e uma promessa. Olha o versículo 2.
Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Abacuque não escreve com seu dedo na areia. Não faz isso, porque vem a onda e vai apagar tudo. Não faz isso. Escreve de uma forma que fique permanente. Pegue tábuas e grave com letras grandes. Por quê? A explicação está no versículo 3. E a explicação vem na forma de uma promessa. Olha o que Deus fala. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus está dizendo: Abacuque, eu sou o soberano de toda a terra. Eu governo as nações. A minha palavra não falhará. Espera, espera, e a promessa vai se cumprir. Pode ser que leve dias, meses, anos, mas o que eu determinei, no tempo certo, vai se cumprir, porque eu sou Deus. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus não é como um castelo de areia que não resiste ao tempo. A palavra de Deus é mais como uma rocha. Ela permanece. Bate o vento, bate as ondas, mas a palavra do Senhor permanece. Isaías 48. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deixa eu perguntar para vocês, teve alguma vez que Deus mentiu para você? Alguma vez Deus mentiu? Alguma vez Deus prometeu alguma coisa para a gente que Ele não cumpriu? Alguma vez? A permanência da palavra do Senhor é uma âncora para a gente. Ela é sempre importante, mas ela é especialmente importante quando o nosso coração está apertado e nossa mente confusa. E a gente não sabe exatamente por que as coisas são do jeito que são e aonde que a gente se agarra, para onde que a gente corre. Para a rocha, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que permanece, a palavra infalível, inquebrável. Só existem três possibilidades para as promessas do Senhor para você. 3 possibilidades. Primeira, a promessa do Senhor já se cumpriu. Segunda possibilidade, a promessa do Senhor está se cumprindo. E a terceira possibilidade, a promessa do Senhor vai se cumprir. Falhar nunca é uma opção para o Deus infalível, a palavra que sempre permanece. E é isso que Abacuque sabe, por isso Abacuque vai até o Senhor e o Senhor começa a responder ao profeta. E agora vem a resposta. Deus começa a responder de fato às dúvidas de Abacuque. E a resposta do Senhor até o final do capítulo, elas são baseadas em 2 obras de Deus. A resposta de Deus se baseia em 2 obras de Deus: salvação e julgamento. Salvação e julgamento. E Deus começa com a palavra de salvação para o seu povo. O que Deus fala para Abacuque vale para todo o povo de Deus, vale para a igreja de Cristo aqui essa noite, vale para todos que se entregaram ao Senhor Jesus. É a palavra de salvação. Vamos ler o versículo 4 e 5 de novo. Escreva. Deus falando para o profeta: Abacuque, escreva. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, ou por sua fé. Eu vou falar um pouco sobre isso. Versículo 5. De fato, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Repara que a frase central aqui nesses 2 versos, a frase central é: o justo viverá pela fé, por sua fidelidade. Essa frase é central não só nesses 2 versículos, como em todo o livro de Abacuque. A gente precisa estacionar aqui nessa frase, porque ela é o coração que bombeia vida espiritual para a nossa alma. Deus descreve o ímpio, repara que Deus descreve o ímpio aqui nessa passagem, aqueles que não têm um relacionamento com o Senhor, como orgulhoso, envaidecido e arrogante. Ele compara o ímpio com a morte. A morte nunca se satisfaz, ela nunca se cansa. Não importa quantas pessoas nasçam, não importa, ela está sempre de boca aberta, engolindo, ela nunca se cansa. Isso que Deus está fazendo, comparando com a morte, ela nunca se sacia, ela não tem fim. E a impiedade dos babilônios também é insaciável.
Eles vivem para as coisas desse mundo, para as coisas do presente e só para as coisas que eles podem ver. Mas o povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente. Deus nos chama a olhar para Ele e a gente buscar a vida, não nas riquezas, nas coisas desse mundo, mas buscar a vida nele. Esse é o chamado do Senhor. O justo viverá por sua fidelidade ou por sua fé. Por que as traduções, cada uma vai para um lugar? Por que uns falam fidelidade e outros falam fé? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se você ouve, vê essas duas diferenças e o seu coração tem um desejo assim, de saber o que Deus realmente disse, eu quero dizer que isso é um excelente sinal. Você quer saber da palavra do Senhor. Por outro lado, uma palavra de exortação, se você não se importa realmente, você não está muito preocupado, o que Deus disse? Foi fé, fidelidade, não tem problema. Isso é um sinal ruim, péssimo, num coração que não deseja, não anseia pela palavra do Senhor. E isso tem muito a ver com tudo que a gente está vendo aqui nesse capítulo. Mas, quero crer que a gente quer saber o que exatamente Deus está falando. O que acontece é o seguinte, a palavra que é usada aqui, que é traduzida como fidelidade ou fé, essa palavra, praticamente todas as vezes, ela traz uma ideia de um conceito de fidelidade, de segurança, estabilidade, lealdade, firmeza. Essa é a ideia dessa palavra. Essa palavra, uma palavra muito semelhante, é usada para falar até da fidelidade de Deus em relação à aliança com o povo dele. Então, maior parte das vezes no Antigo Testamento, o que essa palavra quer dizer é realmente fidelidade. Mas, segundo comentário importante, quando você olha todo o livro de Abacuque, você percebe que o chamado de Deus para o povo é um chamado para confiar nele. Demonstrar fidelidade, sim, mas através da confiança, da fé. Tanto que o livro termina com uma música de fé. E o finalzinho é uma das declarações mais bonitas em toda a Bíblia, de alguém que está sofrendo, mas está crendo no Senhor. Então, Abacuque é um livro sobre fé. Mais um comentário importante. Fidelidade e fé são coisas diferentes, mas na Bíblia elas são inseparáveis. Inseparáveis. Onde tem fé, tem fidelidade e obediência e vice-versa. Quem é fiel é porque crê. Deixa eu dar um exemplo. Imagina, um pai chega para o filho e fala, filho, se você for andar de patinete, você só pode andar se colocar o capacete e a cotoveleira e a joelheira. Senão, você não sai com esse patinete. O que vai fazer o filho obedecer ao pai? O que tem que acontecer no coração do filho para ele obedecer, para ele ser fiel ao pai? O que tem que acontecer é fé. Fé. Ele tem que crer que o pai ama ele, que o pai é sábio, que o pai sabe o que está falando, e a fé no coração do filho que faz o filho obedecer e ser fiel. Então, isso é muito importante. Antes da gente entrar exatamente o que Deus está falando, essas ideias são inseparáveis na Bíblia. A vida e na Bíblia, fidelidade e fé sempre andam juntas. Mas, quando a gente vai para o Novo Testamento, que é a interpretação inspirada de Abacuque, capítulo 2, a gente vai perceber que as 3 vezes que esse verso é citado, Paulo e o autor de Hebreus definem como o justo viverá pela fé. Eu entendo que é essa a forma como a gente deve entender essa passagem. Porque é assim que Paulo e é assim que Hebreus leram essa passagem. Eu quero fazer agora o seguinte. Quero olhar as 2 passagens que Paulo cita exatamente esse verso. Lá em Romanos, se você quiser ir lá, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Eu vou ler e fazer alguns comentários rápidos. Essa é uma passagem muito importante, não sei se você sabe, mas essa passagem está diretamente relacionada à sua vida. Essa igreja só existe por causa de Romanos 1, 16 e 17. Não sei se você sabe disso. O Senhor criou um movimento na história chamado Reforma Protestante. Para isso, ele usou um monge católico chamado Martinho Lutero, que estava escravizado ao pecado,
E ele disse que lutando com o Senhor em oração com esses 2 versos, quando ele entendeu que esses versos falavam da graça do Senhor, ele diz que foi como se os portões do paraíso se abrissem para ele. E ele foi até o Senhor salvou ele, Deus usou esse homem, todo o movimento das igrejas protestantes começou, e você avança 500 anos na história, você tem a Igreja Batista Jardim Minnesota, uma igreja batista. Então esse verso tem que ser precioso ao nosso coração. Romanos 1, 16, 17. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o que ele fala. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha isso. Paulo defende o evangelho usando Abacuque, olhando para o Antigo Testamento e mostrando que a salvação, esse é o contexto aqui, está falando de evangelho, salvação sempre foi pela fé. Você recebe a justiça de Deus pela fé. Do começo ao fim, de fé em fé, é assim que a gente se relaciona com Deus. Como você se aproxima do Senhor. Sempre, sempre foi. Desde o Jardim do Éden. E vai ser assim até o final. Sempre pela fé. Assim como os judeus seriam salvos do julgamento contra a Babilônia pela fé, nós, hoje, somos salvos do julgamento do dia, do grande dia, do julgamento do Senhor, também pelo mesmo meio. Pela fé. É assim que nós somos salvos. Nós fazemos parte dos justos, dos justificados, porque a justiça de Deus é recebida pela fé. Muito bem. Segunda citação, Gálatas. Vamos para Gálatas. O contexto, Gálatas deixa ainda um outro aspecto da beleza do diamante do evangelho mais claro. Lá em Gálatas 3:11, a gente vê que o contraste agora é entre fé e obras. Gálatas 3, a partir do versículo 11, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque, de novo, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui que obedecendo a Deus, o seu esforço para obedecer perfeitamente a Deus não vai te levar a se aproximar de Deus. Na verdade, vai continuar deixando você separado do Senhor. Por quê? Ninguém será declarado justo pela lei, obedecendo a lei. Mas o que a gente vai ouvir é o quê? Gálatas fala, maldito, você está condenado. A fé, por natureza, preste atenção nisso, meus amados. A fé, por natureza, ela não olha para si mesmo, mas ela olha para outro. É isso que é fé. A natureza da fé é assim. Você olha para outro. E aqui no caso da nossa fé, você olha para Cristo. Não para a sua obediência, mas para a obediência dele. Muita gente, inclusive pessoas que se dizem evangélicas, quando você pergunta por que você acha que você vai para o céu, a justificativa dela é alguma coisa que ela faz. Eu percebo quando a pessoa responde isso, é porque eu fui batizado, é porque eu vou na igreja, é porque eu faço A, B ou C. Sempre que a pessoa fala isso, duas coisas acontecem. Meu coração fica triste, porque essa não é a resposta de quem foi salvo, de quem está descansando no Senhor. E a segunda coisa que a gente tem que fazer quando isso acontece é falar da graça, da salvação pela fé. Sua obediência não vai te levar para o céu. A obediência de Cristo e a sua fé nele, isso sim, isso te leva até o trono da graça e você pode se aproximar seguro, confiante do Rei do Universo. Muito bem, é através do Senhor que a gente recebe vida. A terceira citação eu vou guardar. Hebreus capítulo 10, foi o que a gente leu aqui no culto e eu vou usar no final. Mas a terceira vez que essa passagem é usada, o contexto é uma exortação para a gente perseverar mesmo em meio ao sofrimento. Eu queria fazer o seguinte então, terminar essa primeira parte da resposta de Deus usando o Packer, o autor do livro que eu mostrei aqui, o J.I. Packer, como uma ilustração de alguém que confia, de alguém que tem fé no Senhor. Eu estava lendo uma entrevista desse homem
E agora ele está com 93 anos. 93 anos. Ainda não foi se encontrar com o Senhor. Está esperando aqui. Mas 4 anos atrás, ele desenvolveu uma doença que chama degeneração macular. Eu acho que é isso. Eu não sou médico, mas... degeneração macular. O Packer, que escreveu mais de 300 livros cristãos, artigos, capítulos, ele perdeu a capacidade de ver. Ele ficou cego há 4 anos atrás. Entrevistaram ele para ele falar sobre como é que está essa questão, como é que ele lida com essa questão da deficiência visual. Olha a resposta desse homem, 93 anos. Deus sabe o que ele está fazendo. Isso vem, a cegueira, né? Isso vem como uma clara indicação do quartel-general. E eu recebo isso do Senhor. Eu já tive experiências suficientes da bondade dele em todos os tipos de situação, para agora não ter dúvida sobre as presentes circunstâncias. Algo de bom, alguma coisa para a glória dele virá disso. A resposta desse homem, ele não pode mais ver aqui. Mas sabe o que aconteceu? Os olhos físicos não funcionam mais, mas ele consegue enxergar Cristo com os olhos da fé. Ele sabe que ele está são e salvo nas mãos do Senhor dele. Mesmo que ele esteja confuso, não sabe por que as coisas acontecem. Ele está descansando no Senhor. Alguma coisa de bom, Deus vai tirar alguma coisa de bom para a glória dele e para o meu próprio bem. Que o Senhor nos dê, a mim e a você, essa confiança, essa convicção de que Deus nos ama, Ele tem algo sempre de bom fazendo, mesmo em meio à nossa dor, mesmo quando a gente perde coisas preciosas aqui nesse mundo. Mas agora eu quero passar com vocês para a segunda parte da resposta do Senhor. Segunda parte. Primeira parte, salvação pela fé. A segunda agora, o Senhor muda o tema, ele sai da salvação e ele vai falar de julgamento. Agora o Senhor vai falar do justo juízo dele. O justo juízo do Senhor contra o pecado. Você lembra que Abacuque estava confuso. Senhor, como que o Senhor pode usar uma nação ímpia? A Babilônia, que é mais injusta do que o teu povo, para julgar o teu povo. Como? Mas Deus responde. A resposta de Deus é a seguinte. Abacuque, espera, porque a Babilônia também vai ser julgada pelos pecados dela. Eu sou justo e eu sou santo. E a hora da Babilônia também vai chegar. Capítulo 1, versículo 10. Você lembra? A Babilônia aparece rindo. Babilônia aparece rindo, zombando das outras nações. Mas Deus diz, versículo 6 agora, capítulo 2, versículo 6. Deus diz que isso vai ser invertido. E os outros povos é que vão rir e zombar da Babilônia. Versículo 6. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão. E agora começa uma série de 5 oráculos de juízo. 5 ais. 5 palavras de condenação para Babilônia. Por quê? Porque a impunidade é um problema temporário. A gente tem que lembrar disso. Impunidade é só uma questão de tempo. Deus garante para Abacuque que vai chegar um dia que a Babilônia vai sofrer as consequências do pecado dela. Esse dia vai chegar. Deus determinou um dia que ele vai trazer justiça completa e perfeita para a Babilônia, para o Brasil e para todas as nações do mundo. Deus é justo. Impunidade não sobrevive. E olha o que ele faz agora, então, o Senhor dá 5 oráculos de juízo, 5 ais. E eu quero que você repare o seguinte. Repara, à medida que a gente vê esses oráculos, tem um conceito aqui muito, muito importante para a gente entender o Evangelho, que é o conceito da justiça retributiva, ou a retribuição justa de Deus. Para você entender o que é o Evangelho e para você se agarrar na cruz do Senhor e não soltar, você precisa entender o que é esse conceito da justiça de Deus e como que Deus retribui sempre de forma justa, de acordo com o que o pecado exige. Primeiro ai, olha o versículo 6. O que Deus vai fazer com a Babilônia?
Todos esses povos, versículo 6, todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores, não se despertarão os que o fazem tremer. Olha o que Deus fala agora. Agora você se tornará vítima deles. Deus inverte a situação. As outras nações eram vítimas da Babilônia. E Deus fala, agora vai trocar. Agora você, Babilônia, vai se tornar vítima das outras nações. Olha o versículo 8. Repara no versículo 8, a mesma coisa. Babilônia, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Por quê? Você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Justiça retributiva. Você saqueou, agora você vai ser saqueada. E Deus não está julgando um povo inocente. Foi um povo que derramou sangue. Um povo que espalhou morte, cometeu violência. Vamos continuar. Segundo ai, versículo 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Deus está descrevendo o que a Babilônia faz. Usando uma ilustração. Tem algumas árvores, alguns pássaros fazem os ninhos lá em cima, para outras aves não irem lá e atacarem os seus ovos. A Babilônia fazia a mesma coisa. Ela queria se juntar de poder e ela construiu uma muralha. A gente lê isso na história. A Babilônia construiu uma muralha para se proteger, que a largura da muralha era tão grossa, que um carro puxado por 4 cavalos conseguia andar em cima da muralha. Tão grossa, poderosa que era a Babilônia. Eles achavam que estavam salvos. Mas esses muros não vão proteger a Babilônia. Eles precisam de algo maior do que muros largos. Versículo 10. O Senhor fala que a Babilônia pecou contra a própria vida. É sempre assim, o pecado ele é autodestrutivo. E no versículo 11, ele diz que essas muralhas, as pedras, as madeiras, elas vão gritar, elas vão acusar a Babilônia de todo o pecado dela. Vão testemunhar a destruição da Babilônia. Terceiro ai, vamos continuar. O Senhor declamando juízo para a Babilônia. Terceiro ai, versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? E que as nações se afadiguem em vão? A Babilônia criou um império à custa de muito sangue, muita gente. Mas tudo que eles construíram, Deus fala, Deus vai destruir. Tudo que foi feito, Deus vai jogar no fogo. Tudo vai acabar. A Babilônia achava que era uma nação gloriosa, que eles iam sempre ficar no topo, primeiro lugar do pódio. O problema é que contra Deus a gente sempre perde. Não tem como você lutar contra Deus e achar que vai ganhar, porque no final Deus sempre vence. O Senhor é imbatível. A Babilônia achava que ia conquistar o mundo e se encher de glória. O que Deus faz? Deus inverte e enche ela de vergonha, porque a glória pertence a quem? Olha o versículo 14. Olha o que Deus vai fazer. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Assim como as águas vão para o mar e enchem o mar de grandeza e majestade, o conhecimento da glória de Deus vai fazer a mesma coisa aqui na terra. A mesma coisa. Deus está dizendo que ele vai acabar de uma vez por todas com toda a injustiça, com toda a maldade. A terra vai se encher da presença santa, majestosa do Senhor. O conhecimento da glória dele vai inundar toda a terra. E todo mundo vai se prostrar diante do Deus glorioso e esse Deus cheio de santidade. O que Deus está falando aqui é o seguinte. Eu não vou dar minha glória para ninguém, nem para a Babilônia, nem para ninguém que tenta se rebelar contra mim. O dia vai chegar em que todos vão se dobrar diante do meu filho, o rei. Ele vai receber a glória, ele vai ser exaltado para a glória de Deus Pai. É isso que Deus está garantindo que ele vai fazer aqui. Porque no final, Deus sempre vence. E essa é a nossa segurança. Se você é parte do povo de Deus, você está do lado que vence. Você está protegido e seguro. Mas vamos continuar. Mais uma retribuição justa. Olha o quarto ai.
Deus diz para os ímpios: você humilhou o próximo, agora eu vou humilhar você. Versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor até que ele fique bêbado para ele contemplar a nudez. Olha o que Deus faz. Deus agora inverte. Glória da Babilônia vira vergonha. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Versículo 17. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. Você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Por quê? Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Os babilônios eram famosos por causa da sua violência. Violência com as pessoas e violência com os animais. Eles entravam destruindo tudo. O que Deus fala é que ele vai retribuir. Ele vai beber, a Babilônia vai beber do cálice da mão direita do Senhor. O que é uma imagem na Bíblia para a ira do Senhor sendo derramada contra as nações injustas. Como a gente ouviu em Hebreus 10. Olha o que Hebreus 10, 30 diz. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esses versos não são muito populares. Dificilmente você vai ver uma imagem no Facebook ou no Instagram com esses versos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E as pessoas colocando lá um like, coração. Difícil. Mas esses versos estão na Bíblia. Se a gente só fala de julgamento e inferno, a gente está sendo infiel à palavra do Senhor. Mas se a gente nunca fala do que Deus diz na sua palavra, a gente está sendo infiel à palavra do Senhor. Se você senta e lê a Bíblia, você vai ver que uma coisa é clara. Deus é santo e Deus é justo. E Ele vai julgar o pecado. E é isso que Deus está falando aqui. Essa é a mensagem de esperança que Ele está dando para Abacuque. Eu sou o rei. Deus vai retribuir. O clamor do povo de Deus. Quando você vê injustiça, o seu coração grita. Esse clamor Deus está ouvindo. E Deus vai vir com poder e com justiça. Um dia, o nome do Senhor vai parar de ser desonrado. E Deus vai ser glorificado para sempre. Para sempre, para todo sempre, em toda a terra. É para esse lugar, é para essa direção que a história está caminhando. E Deus termina essa resposta justamente falando de adoração. Falando do nome dele sendo adorado. Vamos ver o último ai. O último ai. O versículo 18 faz uma transição para o último ai. Eu vou ler o 18 e logo depois o 19. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Versículo 19, último ai. Ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira. Olha isso, esses deuses são falsos, eles são uma criação, mãos humanas fizeram esses deuses. Então as pessoas falam para esses deuses: acorda, age, faz alguma coisa. Mas eles não respondem, eles ficam em silêncio. Não podem fazer nada porque eles não têm vida. Agora, olha o contraste com o nosso Deus. Olha o contraste com o único Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 20. Esse é o nosso Deus. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Na presença do Senhor, quem fica em silêncio somos nós. Diante do trono do Todo-Poderoso, nos céus, no seu santo templo, somos nós que chegamos e ouvimos. Porque quando você está diante de algo grandioso, o que acontece é que a resposta natural é o silêncio. Se você foi para Monte Verde, você fez uma caminhada ali, ou outro lugar que você já tenha passeado, você faz aquela trilha, 2 horas, suor, galho no rosto e vai subindo. E você chega naquela rocha, lá em cima. E você chega lá em cima e você olha no horizonte a majestade
das florestas, árvores, rios, céu. Qual que é a sua reação? A sua reação é silêncio. Você fica em silêncio diante de tanta grandeza. Quando você está diante da grandeza, o que acontece? Fica mais claro como a gente é pequenininho. Você pode até abrir a boca, mas não sai nada. Você fica em silêncio diante de tanta majestade. Agora, você imagina, você está diante de um Deus que é infinitamente maior, que é o Criador de todas as coisas, o Deus grandioso, cheio de majestade. Como é que as pessoas, como é que toda a terra vai se prostrar diante do Senhor? Como é que eles vão reagir? Versículo 20, com silêncio, diante do nosso grande Deus, que salva e que julga, o Deus santo e justo. A resposta vai ser silêncio, adoração. Agora eu quero terminar mostrando o seguinte para você. Essas duas partes da resposta de Deus, salvação e julgamento, na verdade, elas fazem parte de uma única mensagem. Deus está dando só uma única mensagem aqui. O que Deus está fazendo, em Abacuque 2, é proclamando o Evangelho. Se você está perguntando, mas o que essa resposta para Abacuque 600 anos antes de Cristo, para uma nação como a Babilônia, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso afeta a minha terça-feira de manhã? O que isso afeta a minha quinta-feira quando eu estou cansado? A resposta é que afeta muito. Afeta, na verdade, tudo. A maneira como a gente responde ao que Deus está falando para Abacuque define a nossa eternidade. Abacuque 2 é um capítulo sobre o Evangelho. É isso que Deus está fazendo aqui. O Senhor está colocando diante de nós vida e morte, salvação ou julgamento. É isso que está acontecendo aqui em Abacuque. A gente fica pensando, mas eu não sou sanguinário como a Babilônia. Eu não mato as pessoas, eu não faço o que os babilônios faziam. Eu não pertenço a esse grupo. O problema dessa ideia que geralmente a gente tem é que a Bíblia diz que todos nós, por natureza, nós somos babilônios. É isso que a Bíblia diz. Por natureza, nós nascemos na nação da Babilônia, separados do Senhor, debaixo do juízo desse Deus santo e todo-poderoso. Se o Senhor for tratar a gente com justiça, a gente vai ouvir a mesma coisa que a Babilônia ouviu. Mesmo que você não tenha matado ninguém, olha o que o Senhor Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Quem falou isso foi Jesus, o Senhor Jesus, o Deus de amor que veio em carne. Ele pronuncia também juízo. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Assim como a Babilônia, o que nós merecemos é condenação. Nós não somos justos por natureza. Uma prova de que a humanidade não é boa e não é justa está no seu bolso. Seu bolso tem uma série de chaves. Por que a gente tem chave? Porque a gente tem fechadura. Por que a gente tem fechadura? Por que existe alarme nos carros? Por que você tem um portão? Por que você tranca a casa? A humanidade não é naturalmente boa. Não é isso que o Senhor diz. E essa é a palavra do Senhor para nós, a humanidade, seu estado natural. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de graça. O Senhor é misericordioso. E eu quero mostrar para você como o Senhor também, através da palavra dele, Cristo, está oferecendo para você aqui hoje perdão, graça e misericórdia. E a maneira como Deus faz isso, a maneira como Deus estende o seu perdão e a sua misericórdia é não fazendo você confiar no que você fez, mas fazendo você confiar no que Jesus fez. Essa é a natureza da fé e esse é o escândalo e a beleza do Evangelho. Para a gente entender a beleza e o escândalo do Evangelho, a gente tem que entender que Deus é justo e Ele vai retribuir o pecado na medida exata que o pecado exige. É isso que Deus vai fazer.
E aí a gente começa a entender a beleza e o escândalo do Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus veio até nós, em carne, através do seu Filho, que viveu a vida perfeita, nunca desobedeceu o Senhor, e Deus tratou o Filho dele como os babilônios merecem. Quem é capaz de entender isso? Deus tratou Cristo como os babilônios e eu e você merecemos. Porque Deus derramou julgamento na cruz, no Filho de Deus. Aqueles ais que ele declarou para a Babilônia, Deus derramou em cima do Filho dele. Para quê? Por que Jesus foi amaldiçoado no nosso lugar? Para que a gente pudesse receber vida e sermos salvos, porque o justo viverá pela fé. O justo é salvo pela fé. Esse é o plano maravilhoso, soberano da graça de Deus. Ele vem e ele se coloca debaixo do juízo que a Babilônia merece e que nós merecemos, para que a gente seja salvo e seja salvo pela fé. E quando você coloca fé no Senhor Jesus, o que Deus faz é Ele te adota. Você passa a ser filho dele e você recebe o amor que Jesus merece, ao invés da condenação e juízo que a Babilônia merece. Esse é o Evangelho. Essa é a graça e o escândalo, a maravilha da boa nova do Evangelho. E você pode confiar na palavra do Senhor. Ele promete, se você crê que o Senhor Jesus foi julgado no seu lugar, lá naquela cruz, o que Deus faz? Deus transfere os seus pecados para a cruz. Seus pecados são punidos no Senhor Jesus e você recebe de volta a justiça, a fidelidade, a obediência do Senhor Jesus. Esse é o chamado do Senhor para cada um de nós aqui. Confia em mim, creia em mim, venha até a mim e o justo viverá pela fé. Eu quero terminar, meus irmãos, agora lá em Hebreus 10. Vamos abrir em Hebreus 10. E eu quero terminar a nossa meditação em Abacuque 2, lembrando da promessa do nosso Senhor soberano, na palavra do Senhor que você pode confiar porque nunca falha. Eu quero terminar então com essa palavra de exortação e encorajamento do autor de Hebreus. A gente vai ler Hebreus 10, de 35 a 39. Essa é a terceira e última vez que Abacuque 2,4 é citado no Novo Testamento. E o chamado para cada um de nós é para perseverar em meio ao sofrimento. Eu sei que isso é verdade para vários de vocês aqui, de certa forma para todos nós. A gente é afetado pelo pecado nesse mundo. Então, povo de Deus, ouça essas palavras e receba elas com fé. Hebreus 10, 35. Portanto, Igreja Batista Jardim Minnesota, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Deus é um Deus santo, justo, glorioso. E quando a gente vai até Ele com fé, Ele promete nos perdoar, nos receber, nos lavar dos pecados. E o justo, então, ele vive pela fé. Eu quero orar com vocês, vamos orar, vamos terminar orando, agradecendo o Senhor pelo Evangelho. Pai, a gente quer louvar o Senhor porque o Senhor é santo e também porque o Senhor é justo. A gente quer louvar o Senhor, Pai, porque na tua infinita sabedoria o Senhor criou um plano para ser julgado no nosso lugar, para que a gente pudesse receber vida e salvação. E o Senhor determinou esse plano através da cruz do teu Filho, onde a justiça e a misericórdia se encontram, Pai. Onde o Senhor nos salva
através do julgamento do teu Filho. A gente quer pedir, Pai, que essa seja a nossa rocha, a nossa âncora, em meio às confusões e às perguntas que a gente não tem resposta nessa vida, que a gente se agarre nessa promessa de que o justo vive pela fé e que a gente confie no Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de confiança. O Senhor é um Deus santo que vai nos levar até o fim. A gente quer louvar e agradecer o Senhor e pedir que o Senhor firme a nossa fé e o nosso amor em Cristo. É no nome dele que a gente ora. Amém.